Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Sonda, comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Lucas 2, de 15 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: Vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos que ouviram os pastores e ficaram maravilhados com aquilo que eles contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus queridos irmãos, a palavra de hoje de Lucas 2, de 15 a 20, falar aqui sobre o relato dos pastores ao encontrarem Jesus. E vejam só que eles não foram, eles não estavam lá no momento do nascimento, né? Chegaram, ouviram falar, o anjo chegou até eles e falou, e eles foram até lá. Às vezes algumas pessoas questionam a questão do nascimento de Jesus, se foi no dia 25 mesmo de dezembro. Queridos irmãos, isso é irrelevante. Às vezes as igrejas ficam se pautando nessa questão, que naquela época, no tempo que Jesus nasceu, se fosse lá inverno, ferrenho, os pastores não estariam no campo, mas eles estariam tomando conta das ovelhas, certamente. As ovelhas não iam ficar a morrer à míngua. Então, de alguma forma, os pastores existiam. Onde eles estavam, se eles estavam lá no campo com as ovelhas, no aprisco, provavelmente eles deveriam estar lá tomando conta das ovelhas, sim. Não no campo, jogado lá no campo, no meio do campo, né? Mas eles estariam em algum lugar de abrigo das ovelhas. Então, a palavra não fala que eles estavam lá no campo e fala que os pastores estavam tomando conta das ovelhas e o anjo chegou e revelou para eles. Eles foram até lá. Foram até lá com toda a humildade do coração, visitar e acreditaram. É interessante, né? Que eles poderiam não acreditar. Oxe, como é que pode o Salvador da humanidade vai nascer em um lugar tão humilde? Mas eles acreditaram. Veja como a humildade do coração. Quando te vê, às vezes, muitos políticos e outros mais aí, líderes religiosos e políticos manipular a mente daqueles que são menos letrados, menos conhecedores, a gente vê isso. Mas a facilidade que tem, mas Deus não usa isso de maneira ruim. Deus usa isso de maneira boa. A nossa humildade, nossa simplicidade, simplicidade daquele que é simples. E aí chegou, falou para aqueles homens, eles foram lá realmente. Então, vejam o valor de que ser humilde. E eles foram lá, acreditaram, foram lá e reverenciaram ao menino. A palavra fala aqui que o Senhor nos revelou, ele fala, né? Os pastores foram às pressas a Belém. E Maria e José estavam lá, né, tomando conta do recém-nascido, deitado numa manjedoura. Manjedoura, a gente sabe, né? Que é aquele lugar, aquele coxo, onde coloca comida para os animais. E lá ali mesmo colocaram uma palha e fizeram uma caminha ali para colocar. Jesus estava na manjedoura, que não teve lugar nas hospedarias, que não teve os grandes para ir lá contemplar. E que os grandes que foram lá foram os reis, e que o Herodes queria ter que os reis magos, né, fossem voltar para poder contar para ele, mas a riqueza que Jesus queria não era de Herodes, não era dos reis, era apenas salvar a humanidade. A única riqueza que Jesus almeja para nós é a nossa salvação. Então, meu irmão, que cada um de nós possamos ter a humildade que esses pastores teve em acreditar que não interessa se Jesus nasceu no dia 25, no dia 30, no início, no final do ano. A gente ia acreditar que ele nasceu para salvar a humanidade. Em nome de Jesus. Amém.